Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Novamente aqui na parte 2 da nossa aula sobre natureza do planejamento e controle da produção e operações. Eu sou o professor Luciano Pimenta Valadares e é um prazer poder estar falando com vocês. Bom, então continuando, né, a primeira aula a gente aprendeu o que é esse tal de planejamento e controle aí, né? Então agora a gente vai falar sobre a natureza do suprimento e da demanda. Lembrando que na primeira aula eu falei, né? A gente tem de um lado o suprimento e de outro a demanda. Essas duas coisas têm que casar, né? Essas duas coisas têm que ser alinhadas para que funcione. Vou dar um exemplo para vocês logo de cara aí, né, sobre suprimento e demanda. Até muito pouco tempo atrás, a indústria automobilística brasileira acontecia muito o quê? Se produzia, fazia uma produção empurrada e colocava os carros no pátio esperando ser vendido. Então qualquer crise que dava e o pessoal parava de comprar carro, a gente ficava com aqueles pátios lotados, depreciação e tudo, e as indústrias amargando prejuízos aí. Hoje em dia, se olha muito a demanda do que está acontecendo, produz em lotes muito menores. Para qualquer crise, você reajusta o suprimento de acordo com a demanda, e aí você diminui e para, muitas vezes, tendo poucos automóveis lá sobrando. Então é um pouco disso aí que a gente está falando, tá? Então a natureza do suprimento e da demanda. Então, se o suprimento e controle é o processo de conciliar demanda e suprimento, então a natureza das decisões tomadas para planejar e controlar uma operação produtiva dependerão tanto da natureza da demanda como da natureza dos suprimentos nessa operação. Então, a gente pode ter aí, né, pode acontecer de ter algumas coisas. Então, a gente tem, primeiro, incerteza no suprimento. Será que eu vou ser fornecido? Será que o meu fornecimento vai chegar? Então, o suprimento confiável requer disponibilidade de todos os recursos transformados e em transformação. Se algum faltar, é provável que o suprimento não ocorra. E aí você fica sem inputs. Assim, para compreender a incerteza no suprimento, é importante considerar a incerteza de cada recurso de entrada que governa o suprimento, que são variados. Então, daí vem uma máxima, né, que a gente traz lá de administração de materiais. Nunca ter um fornecedor só, né? Nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se quebrar, você fica sem ovinho nenhum, tá? Outra coisa que a gente tem, incerteza de demanda. Essa então, né? Como é que eu vou saber se o meu cliente realmente vai comprar ou não? Tem como, professor? 100%? Não, 100% não tem não. Depende de fatores externos à organização que são incontroláveis. Então, ó, para algumas operações, a demanda é razoavelmente previsível. Razoavelmente não significa 100% previsível. Em uma escola, por exemplo, uma vez que as aulas estão fixas e o período ou o semestre começou, um professor sabe quantos alunos tem em sua sala de aula. Em outras operações, a demanda é imprevisível mesmo no curto prazo. Um quiosque de fast food dentro de um shopping center não sabe quantas pessoas chegarão, quando chegarão e o que vão pedir. Então vamos falar primeiro aí um pouquinho do que razoavelmente previsível. É normal, a gente começa aí o período, né, o primeiro período de qualquer faculdade pública, 50 alunos na sala, vamos que vamos, e lá no final você termina com 48, 47, 45, 40, dependendo da disciplina. E pior, né? Teoricamente, se entre os 50 você ia falar, vamos se formar daqui a 8 anos, 50 alunos. É normal a gente ver se formar 10, turmas muito boas, 30. Então a gente vê que é imprevisível a demanda que se tem aí, que a gente pode ter. Poderia se fazer uma correção? Poderia. Poxa, professor, então você quer que forma 50? Em vez de entrar 50, põe 80 lá, né, para no final sobrar 50, tá? Só que aí eu teria que investir em capacidade no início. E essa capacidade não se refletiria no final. E aí eu poderia ter mais prejuízo ainda, gastando com a capacidade que ela só opera num semestre e depois ao longo ela só vai perdendo. Então não é muita vantagem também não, tá? Lógico, dependendo da operação, você tem que ver o que é bom e o que não é. E aí, no caso do quiosque aí, tá, gente?
Você imagina, eu abri o meu quiosque. Todo bom administrador teria uma... eu sei que é quinta-feira, passam entre X e Y. Quarta-feira passa isso, quinta isso. Então, mais ou menos, eu sei uma demanda que eu posso ter relativa ao dia. Só que isso não é certo, porque toda terça-feira passa por aqui 50 pessoas e compram, mas se chover, passam 2. E as 50 que chegam nunca compram a mesma coisa. Então, a gente tem que trabalhar com muitos dados aí de previsibilidade, como a gente viu lá em administração de materiais, você fala muito em previsibilidade, né? De demanda, justamente para você tentar entendê-la. Bom, outro quesito sobre a demanda aí, a gente tem que a demanda ela pode ser dependente e independente. Perdão, professor, que raio é esse? Explico. Saber que os consumidores vão querer de uma operação nunca é totalmente certo. Entretanto, algumas operações podem prever a demanda com mais acuidade do que outras. Essa acuidade aí é um negócio mais, eu diria, de uma forma melhor, né? Esse linguajar ficou muito culto, né? Mais acuricidade, né? Com mais certeza. Um detalhe, tá? Professor, mas e se eu só vender um produto? Se você só vender um tipo de produto, você pode até saber que produto que eles vão comprar, porque você só tem um. Agora, e a quantidade? Nunca se sabe, né? Então, a gente tem primeiro aí a demanda dependente. Que raios é a demanda dependente? Demanda dependente é a demanda que é relativamente previsível devido à sua dependência de alguns fatores conhecidos. Por exemplo, o gerente encarregado de garantir que haja pneus suficientes em uma fábrica de automóveis não trata a demanda de pneus como variável totalmente ao acaso. Ele não será surpreendido pela quantidade exata de pneus que é exigida pela fábrica diariamente. Então, mais ou menos, você imagina, se eu vou fazer 10 mil carros, cada carro leva 5 pneus, não se esqueça do step, então eu vou precisar de 50 mil pneus. Continha perfeita, por quê? A demanda de pneus depende da demanda de veículos. Então a gente tem aqui, ó, demanda dependente, um armazém de pneus para a fábrica de carros. Então, para cada carrinho que sair, eu tenho que colocar lá 5 pneus do carro. Então, se eu sei qual será a produção, eu saberei qual será a demanda dos pneus para esse veículo. Bom, do outro lado, a gente tem a demanda independente. O que é a demanda independente? É fazer a melhor avaliação da demanda futura, tentar prever os recursos que possam satisfazer a essa demanda e tentar responder rapidamente se a demanda real não corresponder à demanda prevista. Vocês me perdoem, vocês viram, faltou 2 R's aqui, né, gente? Então, tentar, né? Então, tentar seria alguma coisa meio, né, tenta, né? A gente pode até ler de outra forma. É fazer a melhor avaliação da demanda futura, tenta prever os recursos que possam satisfazer a demanda, e a demanda independente também tentar responder rapidamente se a demanda não corresponder à prevista. Então a gente tem um exemplo aí, né? Eu tenho aqui, ó, demanda independente. Exemplo, serviço de venda com serviço de troca de pneus. Eu não sei quantos carros vão entrar para trocar pneus. Se eu não sei quantos carros vão ter, é uma demanda que ela é totalmente independente de ser vendido o automóvel ou não. Essa demanda ela pode se alterar com mais automóveis na rua, mas saber que hora que eles vão trocar, quando que eles vão trocar, depende de muita previsão que você já deve ter. Essa previsão, se você não tem, professor, minha operação é totalmente nova de troca de pneus. Então você tem que buscar no mercado, saber como é que funciona, que o mercado com os dados históricos vão te dar mais ou menos qual é a demanda de pneus. Você deveria saber até isso antes de pensar em abrir um negócio. Será que é vantajoso? Será que a demanda é bastante? Será que não é uma demanda que está em declínio? Será que estão parando de comprar pneu? Não sei. Mas vale a pena você saber antes de qualquer coisa aí, tá? Bom, temos aí então agora a resposta à demanda. Então, como é que eu respondo essa demanda, então, dependendo do jeito que ela vem? Então, os conceitos de demanda dependente e independente estão proximamente relacionados.
a como a operação escolhe responder a esse tipo de demanda. Qual é a reação que a sua operação vai ter? Como é que é a reação da operação? Ela é reativa, não é? Ela busca previsão? Vamos ver, né? Então a gente tem, para demanda dependente, uma operação somente vai começar o processo de produção de bens ou serviços quando for necessário. Cada pedido aciona as atividades de planejamento e controle para organizar sua produção. Então, sempre que existe demanda dependente, ela vai ficar, olha, depende de quanto eu vou precisar lá na frente. Vou dar um exemplo, eu sempre trago esse exemplo que eu acho ele muito legal. A produção de locomotivas, por exemplo, né, a GE, ela só te entrega a produção do ano. Então você vê, quando alguém vai lá comprar, o mínimo é 100 locomotivas. Então, para 100 locomotivas, ela vai nos fornecedores e fala, olha, vamos ter produção esse ano. E aí os fornecedores já sabem que tem que produzir equipamentos necessários para 100 locomotivas. Então, é uma demanda totalmente dependente. Então, o fornecimento só se dá início a partir do momento que se sabe qual será a produção do produto principal. Já a demanda independente, as operações podem ser suficientemente confiáveis na natureza da demanda, se não em seu volume e prazos para manter em estoque a maior parte dos recursos requeridos para satisfazer seus consumidores. Quando a gente começa a falar de demanda independente, começa a figurar então aí o estoque para estar garantindo aquela variabilidade que tem a demanda. Certamente vai manter em estoque seus recursos transformadores ou seus recursos a serem transformados. Todavia, vai ainda fazer o produto e o serviço real somente contra um pedido firme do consumidor. Então, nem sempre, tá, gente? Quando eu dei o exemplo da montadora de automóveis, não quer dizer ela transformou o veículo, está lá pronto e ela vai produzir. Aí o resto. Não, se a demanda for independente, muitas vezes, o que ela vai fazer? Ela vai ter lá todas as peças desmontadas, até porque a gente já aprendeu na administração de materiais que estocar produtos em estoque sem ser transformado é muito mais barato do que o produto já transformado. Então a gente segura aquilo lá, não quer dizer que eu não tenho estoque, caso a demanda volte, eu continuar a produção. Não zera não, tá? Porque senão fica inviável para a operação estar buscando isso novamente. Turma, essa aí, meu querido e minha querida, foi a segunda parte da aula sobre natureza do planejamento e controle. Lembrando que eu dividi esse tópico em 5 partes, porque ele é muito importante e ele é um pouquinho extenso. A gente não pode deixar de entender o que está acontecendo para continuar avançando. Então veja e reveja quantas vezes quiser essa videoaula, ela está disponível aí no canal. Lembrando, né, deixa seu like lá, deixa seu comentário, que é importante para saber se as aulas estão sendo benéficas para você ou não. A gente tem que fazer um outro modelo de aula para que a gente atinja o objetivo, que é estar te auxiliando na sua caminhada aí para aprender cada vez mais sobre a administração da produção. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu até logo e não deixe de ver a próxima aula. Bye, bye, tchau, tchau!